Olá, pessoal. Boa tarde. A gente está aqui com a primeira live do nosso projeto Papo de Previdenciárias. Quero dar um olá para todo mundo que está entrando. Estou esperando aqui agora. A professora Adriana está se conectando com a gente. Vamos esperar que ela já deve estar aí entrando. Estou tentando aqui falar com ela. Olá, doutora Maura, tudo bem? Tudo jóia. Tô... tô aqui esperando a Adri, ela já deve estar mandando um convite. Tá bom, beijo. Obrigada, doutora. Olá, doutora. Aqui a doutora Adriana está conseguindo se conectar. Olá, olá pessoal. Olá, doutora. Nossa, inicialmente eu quero falar que nós ficamos muito, muito felizes quando você aceitou o nosso convite. Nós temos muitas dúvidas e ninguém melhor do que a senhora para estar esclarecendo isso. Pois é, agradeço, Maitê, pelo convite. Prazer participar aqui com vocês nessa tarde de terça-feira. Isso. E aqui, só falando que nós todos aqui já estamos com o livro, Que Dissecando o legal, que PPP. joia. Que E legal. aqui Espero todo que mundo estejam gostando do livro. gostando muito, porque tá todo mundo na cabeceira de todo mundo que faz a aposentadoria. Olha, Que nós temos legal, aqui olha só que legal. Dose dupla, que dose show. dupla. Muito bom. Professora, nós abrimos para algumas perguntas, Tá? recebemos bastante, e eu já Legal. vou começar para dar tempo, porque Tá bom, tem muita coisa. vamos lá, vamos lá. Primeira coisa, professora, a profissografia. Qual que é a importância de ter essa descrição da atividade de forma clara dentro do PPP? Na verdade, a profissografia é onde está a permanência. Então, se não tiver uma profissografia adequada, se não tiver condizente com a exposição dos agentes nocivos, você não tem permanência. E a permanência é um dos requisitos principais para você caracterizar o tempo especial. Então, se você não tiver essa permanência, você não consegue caracterizar. Deixa eu ver se eu consigo ligar. Cortou. Tá um pouquinho, que eu acho que a doutora cortou, não sei se vocês estão escutando. Aí, voltou, doutora. Voltei. Certo. E como a gente consegue ver esse critério de permanência dentro do PPP? Tem que tomar muito cuidado, porque muita gente olha o PPP só naquele campo dos registros ambientais e esquece que o PPP é um documento que tem que ser analisado no seu contexto. E a profissografia é um olhar muito técnico para você enxergar. Então, por exemplo, você tem ali o segurado que trabalhou num setor de manutenção. E a empresa coloca assim, fazia manutenção em todos os setores da empresa. Quando ele coloca todos os setores da empresa, e a empresa coloca ali agente nocivo ruído, o INSS entende que se ele trabalha em todos os setores da empresa, ele não pode estar exposto a esse nível de ruído. Ele não tem permanência naquela exposição, porque ele trabalha em vários setores diferentes. Então, isso pode impactar na informação em relação ao agente nocivo. Outro dia eu peguei um caso de um trabalhador que tinha sílica. Então, eu tinha a exposição à sílica. A sílica é um agente cancerígeno. Só que quando você olha a profissografia, ele trabalhava
como gerente administrativo, fazendo atividades administrativas. Então, ainda que eu tivesse o agente nocivo naquele ambiente de trabalho, que eu tinha ali um agente cancerígeno, ele não tinha permanência, porque a atividade dele não era na produção, não tinha por que ficar exposto ao agente nocivo indicado ali. Por isso que é muito importante. Casos de atribuições de comando, por exemplo, chefia, supervisão, essas questões também de chefia comprometem a informação de permanência. Então, o advogado precisa, quando encontra esse tipo de situação, de repente apresentar um rol de testemunha, apresentar um pedido de JA, não para provar o agente nocivo, mas para ter a descrição da atividade dentro daquele setor em que o segurado teria exercido a sua atividade de forma permanente. Então, a permanência pode ser comprovada, na verdade, corroborada ou melhorada a prova com o rol testemunhal. E, doutora, a gente também tem uma confusão no critério de permanência. Muitas vezes ele está sendo questionado pelo INSS antes de 95, né? Nossa, as perícias do INSS estão um lixo. Nunca vi tão ruim. Eu estava analisando hoje, até dei risada. Hoje um caso, eu estou fazendo um recurso, fiz um recurso, um PPP, um único PPP gigante, 25 anos de tempo especial. O perito do INSS enquadrou, teve a coragem de enquadrar de 1 de março a 5 de março de 97. 4 dias de tempo especial, um PPP com 91 decibel, todo o período, e assim, ele fracionou, esse período aqui não encaixa porque não tem técnica utilizada, esse aqui não encaixa porque não tem, tem que fracionar, esse aqui, cada período, um motivo, sem motivo fundamentado. Então, assim, as análises periciais hoje estão muito ruins. A impressão que eu tenho é que o perito do INSS recebeu o perito do INSS não, o perito médico federal agora. Ele recebeu um manualzinho, olha, você faz assim, e eles estão exatamente fazendo dessa forma, mas completamente errado. Então, essa análise do INSS em relação à questão da permanência, eu já tive casos de EPI indeferidos pela perícia médica federal de período anterior a 98. Então, por isso que a gente precisa entender do tempus regit actum para poder fundamentar bem o recurso. Então, por exemplo, no caso que você colocou, professor, eu tive um caso de permanência antes de 95. Que legal que você já sabe que a permanência só veio com a Lei 9.032 de 95. Então, o fundamento na hora do recurso não é conceituar a permanência, mas dizer que não se aplica para períodos anteriores a 95 nos termos da súmula 49 da TNU. Então, a gente precisa ter muito afiada essa fundamentação técnica adequada para que você possa realmente trazer um recurso com bastante fundamento, né, com bastante análise técnica e jurídica para esse reconhecimento do tempo especial. A gente fala que cada vez mais o advogado previdenciário ele tem que ser técnico, né? E tem que conseguir trazer essa técnica para o papel. Eu quero agradecer a todo mundo que está ouvindo. A gente já está aí com 101 pessoas. Que legal, que joia. Falei que é um tema, assim, que todo mundo tem muita dúvida. Instigante. E ainda falando sobre permanência, a gente teve aí 2 temas julgados pela TNU, né? O 210 e o 211, que também é muito interessante. Muito interessante. O 210 fala dos agentes biológicos, que a gente está vivendo um momento de agente biológico e ele está na ordem do dia, veio em uma boa hora. O 211, que fala da profissiografia para os agentes biológicos, precisa ser lido com o 205 da TNU. Porque o 205, inicialmente, era para saber se poderiam ser reconhecidas especiais outras atividades fora daquelas atividades listadas no anexo 4 do decreto 3.048 de 99. Aquela listinha, né? Coleta e industrialização do lixo, esvaziamento de biodigestores, trabalhos com materiais infectocontagiosos, com materiais e doenças infectocontagiosas, enfim, aquela listinha do anexo 4 lá no 301. E aí a turma nacional trouxe um elemento a mais
porque hoje, o que é nocivo à saúde para agente biológico? Para efeito de aposentadoria especial, se a contaminação pode estar aqui na porta da minha casa. Eu posso trazer dentro do sapato o vírus, grudado na... Por que a gente tem que tirar o sapato quando entra em casa? Porque o vírus pode estar grudado na sola do meu sapato. Então, todo mundo hoje tem essa noção do perigo da contaminação. Só que quem é que tem direito dentro desse cenário à aposentadoria especial por agente biológico? Eu preciso exatamente desse critério da permanência, que o 211 esclarece, que é em relação à profissiografia. Então, vai depender da atividade que o segurado exerce. Tá, mas eu tenho uma atividade no hospital que eu sou gerente do RH. Eu tenho direito, estou lá, a contaminação está ali, às vezes eu tenho que entrar no quarto do paciente, enfim. Não, porque não é a sua atividade. A atividade não é cuidar do paciente. Eu tenho que ter uma exposição a um risco numa medida de risco acima do que aqueles que normalmente teriam a exposição. Por exemplo, nós temos uma exposição normal ao agente biológico. E aí, quanto mais perto dos agentes infecto-contagiosos você vai chegando, mais nociva vai ficando, mais risco você vai tendo à sua saúde. Então, a gente tem que dosar um pouco essa questão de quem é que tem direito no agente biológico, porque a permanência é a palavra de ordem nesse momento em relação a essa exposição. Eu preciso ter esse link, essa divisão entre o que é nocivo à saúde para efeito de caracterizar especial e não. E o 205 fala exatamente isso. Inclusive, no final do 205, ele coloca o 211. No 211 fala do biológico e o 10, a eletricidade. Então, ele fala do 211 porque você tem que conectar as duas informações. Precisa ler. Às vezes, um PPP para agente biológico nem é tão importante a informação de agente biológico nos registros ambientais. A parte mais importante de um PPP para agente biológico é a profissiografia. Lá no campo 14.2, que fala da descrição da atividade. Porque é essa permanência a depender da descrição da atividade que vai caracterizar ou não. E a gente tem um grande problema, porque as empresas não sabem preencher isso. Se você pegar a CBO da atendente de enfermagem e da auxiliar de enfermagem, que se não me engano é o 13.220, alguma coisa assim, é horrível. Atendemos as normas e procedimentos, preenchemos não sei o que, né? Não fala que ele atende o paciente, que ele entuba, que ele tira sangue, que ele mede a temperatura, que ele... Não fala o que o enfermeiro faz. Falam de uma forma branda, aquela atividade bem tranquila, bem sossegada, como se tivesse tudo lindo, maravilhoso. Então, a gente tem aí uma desconexão entre a atividade que realmente a pessoa exerce, a descrição da atividade adequada, com aquilo que realmente é a realidade do ambiente de trabalho. Puxando esse gancho do biológico, era uma pergunta que estava um pouquinho mais para o fim, mas eu vou aproveitar e falar aqui. E a questão do EPI eficaz para agente biológico? Impossível não comentar, doutora. Não, impossível não comentar. Aqui o nosso primeiro caso de falecimento pelo coronavírus, aqui em Goiás, foi uma auxiliar de enfermagem, ela técnica de laboratório. Que dó. Então, eu te pergunto para a senhora, e aí? A gente, para você ter uma ideia, nós estamos hoje... Até entrei hoje no site do COFEN, que é a Confederação dos Enfermeiros, né? E a gente tem, assim, um número quase de 5.000 profissionais no Brasil infectados com coronavírus. Nós já tivemos mais de 30 profissionais, isso porque a gente não tem o número exato, né? Mais de 30 médicos, profissionais da saúde, entre enfermeiros e médicos, mortos por causa do coronavírus. A questão do EPI é muito grave, porque ainda que você tenha o EPI, você tem que ter um EPI adequado. E como não está tendo EPI suficiente, estão usando qualquer tipo de EPI. Você vê que as roupas hoje estão assim, né? Você tem a máscara, a outra máscara transparente, o chapéu. Os profissionais estão usando a foto deles
na Embaixo, no roupa, crachá. para que Exatamente. alguém consiga reconhecer como que ele é, porque ele está tão paramentado, cheio de coisa para tentar se proteger. Então, você imagina que a questão do EPI eficaz para agente biológico ficou muito flagrante a sua Uhum. ineficácia. Muito embora eu possa ter EPIs eficientes do ponto de vista técnico, ele não é eficaz do ponto de vista prático. Então, a gente precisa realmente, quando a gente for fazer uma petição, quando a gente for impugnar um EPI eficaz no PPP, a gente precisa trazer o quadrinho lá de ineficácia de EPI para esse caso de coronavírus, porque ele vai servir de embasamento, vamos dizer assim, para que a gente possa defender de uma vez por todas a ineficácia de EPI. Isso não é só eficaz, só para algumas de pessoas, para biológico, não. O EPI eficaz, ele envolve a ineficácia, envolve agentes químicos, envolve eletricidade, envolve todos os agentes. Então, quem sabe agora a gente consegue convencer os juízes, né, de que realmente não há EPI eficaz. O problema é que a gente tem que impugnar, né, Maitê? Exatamente. E aí vai a necessidade da gente fazer isso lá desde o processo administrativo, não é, Isso, doutora? desde o requerimento administrativo. Esse foi o tema do julgado 213 da TNU, que não foi concluído ainda, mas o voto do juiz federal Fábio Souza foi nesse sentido, de que só poderia discutir eficácia de EPI se o advogado ou a parte ou o segurado tiver impugnado o EPI desde o requerimento. Por isso a importância de estudar, a importância de fazer essa impugnação. Eu sei que não tem EPI eficaz, para que eu vou falar sobre isso? Se você não falar, o juiz estará diante de um documento assinado pela empresa informando que o EPI é eficaz. Ele não vai presumir que não seja se você não impugnar e não falar nada. Então, a importância do advogado nesse momento. E, doutora, nós temos muitas perguntas em questão de, primeiro, o PPP é obrigatório a entrega? E quando a empresa se negar a entregar, o que pode ser feito? O PPP é obrigatório na entrega, isso está na lei, lá no artigo 58, artigo 58, parágrafo 3º ou 4º, se eu não me engano, da 8.213. Então, o PPP é obrigatório na rescisão do contrato de trabalho. A IN 77 estabelece que o segurado pode pedir o PPP sempre que ele precisar fazer um requerimento. E o perfil, ele não é um documento só para aposentadoria com conversão de tempo ou para aposentadoria especial. Ele também é um documento importante para auxílio-doença. Ele pode ser um documento importante para estabelecer nexo causal, para você ter a descrição da atividade habitual e conectar com aquela patologia que o segurado vem apresentando, já que é uma incapacidade provisória ou permanente para o trabalho. Então, a gente precisa do PPP para ter essa informação. Então, as pessoas às vezes acham que o PPP é só para aposentadoria. Não é. Ele, hoje, com a emenda 103, que estabeleceu que os benefícios por incapacidade de natureza acidentária são 100%, é muito importante você ter o PPP para que você possa entrar com uma ação depois declaratória para dizer que aquele benefício que o segurado ficou ou aquela morte que ele teve foi causada por um acidente do trabalho e aí a pensão será de 100%. Então, o PPP é muito importante e é obrigatório. A empresa que não fornece o perfil ou que não tem laudo técnico, ela pode ser condenada a pagar uma multa. Existe uma sanção, a sanção está lá no artigo 283 do decreto 3.048 de 99. A multa ela varia a cada ano que publica aquele valor do benefício anual. Ali tem o valor da multa. Esse ano, se eu não me engano, vai de 2.900 a 290 e poucos mil reais essa multa. Tá? Então, depende muito. Agora, as empresas, olha só, ela não é obrigada, ela é obrigada a ter na empresa o LTCAT. Uhum. E obrigada a ter o LTCAT ou o PPRA no lugar do LTCAT e ter isso
atualizado anualmente. Isso também implica em multa se por acaso ela não tiver. Certo, essa, aqui foi essa pergunta foi da doutora Laís Patrocínio. A Oi, Laís. doutora Josiane, na maioria das vezes a empresa não emite o PPP corretamente. O que fazer para contestar? É o grande problema de todos, acho que do Brasil inteiro. Esse é um grande problema porque é uma prova diabólica. Imagina, a empresa, o segurado trabalhou numa empresa e a empresa é obrigada a fornecer um LTCAT que diz como é o ambiente de trabalho dentro da empresa dela. E isso vai gerar reflexos, dependendo do que ela colocar naquele laudo, contra ela. Então, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesma. A empresa não vai ficar produzindo prova e dizer assim, a minha empresa tem agente cancerígeno, tem ruído de 100 decibel, eu não protejo coisa nenhuma e tem um monte de gente doente e é assim que vai ficar. Então, a empresa, a responsabilidade da empresa, se ela fornecer um documento correto, se ela tiver um laudo correto, embora isso seja o que a lei determina, mas o Estado não consegue fiscalizar e joga esse ônus da prova para a empresa, ela que faça a prova para ela, então fica uma coisa muito nada neutra, porque ela vai fazer, ela é parte nessa informação. Ela tem prejuízo se ela fornecer. Então, esse laudo é o que vai embasar o preenchimento do perfil. Então, um laudo mal feito gera um PPP ruim, gera um PPP mascarado. O que você faz? Primeira coisa, tenta falar com a empresa, conversar com ela, explicar. Às vezes a empresa não está agindo de má fé, ela não sabe preencher, não teve orientação. Então, conversa com a empresa, conversa com o engenheiro de segurança, conversa com o médico do trabalho, tenta pedir o LTCAT, porque o laudo é o que embasa o perfil, ele é um documento primário em relação ao PPP. Tenta resolver dessa forma. Não deu certo, vai ter que entrar com uma ação trabalhista, provavelmente, para discutir essa retificação aí de PPP. Porque cuidado com retificação de PPP no INSS. Às vezes o pessoal fala assim, isso eu vejo muito. Eu vou entrar com processo no INSS, junto esse PPP ruim e peço para o INSS. O INSS tem obrigação de fiscalizar, o INSS tem obrigação, e o INSS tem... Gente, vocês vão dançar, esquece essa história da carochinha. O INSS não vai fiscalizar, ele não vai inspecionar, ele não vai fazer, e você vai juntar o PPP ruim e vai produzir uma prova contra o seu... eu vou entrar depois com ação judicial, vou pedir perícia, e a perícia não acontece, e você perde o processo com o PPP ruim. Porque você foi pelo caminho errado. Sim, nós temos o enunciado 13 do Conselho de Recursos, ele fala até da possibilidade da produção de uma inspeção técnica. Doutora, nunca consegui. Mas vai tentando, eu já consegui. Mas olha só, Maitê. Mas tem pedido. Mas qual é a estratégia de você pedir? Se você pedir uma inspeção, isso tem base nesse enunciado e também na resolução 485 de 2015 do INSS, você joga o ouro, quando você pede isso no requerimento administrativo e o INSS não o faz, por desídia do INSS, você consegue jogar essa responsabilidade para a Justiça Federal. E a competência para eles discutirem essa questão, entendeu? Então, por isso que é muito importante fazer o pedido, ainda que a gente saiba que o INSS não vai fazer. E vou dizer para você, eu tive esse caso meu que eu consegui converter em diligência, o Conselho de Recursos mandou fazer inspeção, foi muito legal. Só que o perito federal não tem o decibelímetro, ele não tem a medição do ruído, ele não tem o termômetro bulbo seco, bulbo úmido, ele não tem o aparelho que vai fazer a medição da vibração, eles não têm. Então, essa inspeção é com base em documentos da empresa. Mas é importante que tenha, é importante que se faça o pedido, mas a inspeção mesmo, técnica, do ponto de vista técnico de engenharia de segurança do trabalho, essa não existe. A gente talvez está fazendo isso para forçar o judiciário, e conseguir a petição. Isso, exato. Essa é a estratégia. Você faz isso no administrativo, o INSS não vai fazer, vai para o recurso, pede para fazer, não faz, aí você joga para a justiça e pede para a Justiça Federal fazer. Doutora, mas tem que ter, deixa eu só fazer um detalhezinho aqui, mas tem que ter um indício de prova de que aquele PPP está errado. Por exemplo, eu não posso entrar com o processo assim,
excelência, esse PPP está errado. O segurado disse que o nível de ruído é altíssimo. O segurado disse que esse ambiente, assim, não é suficiente. Eu não posso entrar com processo de sanção. O segurado falou que o ambiente não é assim. Eu tenho que ter algum documento, um laudo de um amigo, um ASO, alguma coisa, algum indício documental de prova que vá colocar em dúvida o preenchimento daquele perfil para que possa convencer o juízo a fazer a perícia no local. Ele não vai simplesmente fazer a perícia porque você está pedindo a perícia, sem ele sentir necessidade para isso. Certo. Doutora, a doutora Jane, por favor, comente sobre agentes biológicos para agentes penitenciários com exposição intermitente. Como é A essa gente questão? tem aí, na verdade, assim, o agente penitenciário tem decisão, inclusive, do TRF, do Tribunal de Justiça, dizendo que eles não têm exposição permanente ao agente biológico, porque a função do agente penitenciário não é de atender pacientes. A função deles é cuidar dos detentos. Então, eu não tenho permanência. Tá, mas ele tem exposição? Sim, é um conjunto de agentes nocivos, mas eu entendo que o biológico é fraquinho, faz parte de um conjunto de nocividades, mas não pode ser o único agente, porque ali não é um estabelecimento de saúde e o agente penitenciário não tem a função de cuidar porque quando eles ficam doentes, eles saem de lá e vão para um hospital. Eles não têm o cuidado, ele não vai cuidar. Assim como a recepcionista, por exemplo, também não tem o direito, depende do contexto, da mesma forma. Então, o agente penitenciário, ele teria um agente que eu acho mais forte nesse contexto, que é a periculosidade e a penosidade, né? E como nós tivemos o agente penitenciário lá na PEC 6 e na emenda 103, então a gente poderia, por analogia, trazer aquilo para o previdenciário, porque hoje ficou essa regra para o regime próprio, né? E aí não trouxe para o regime geral. Certo, doutora. E uma questão que está sendo também muito questionada sobre a técnica utilizada, aquele nosso item 15.5, virou aquela salada. Nossa Senhora, o INSS hoje tem deferido. Hoje eu analisei acho, uns 7 recursos. O INSS indefere, sempre tem a técnica utilizada em um dos motivos ali do indeferimento. O que acontece? Eu tenho um entendimento do INSS, eu tenho entendimento do Conselho de Recursos, entendimento do Juizado e o entendimento do TRF. Então, o INSS entende que a partir de 1 de 2004 é obrigatório ter na técnica utilizada, lá no campo 15.5 do PPP, que ela foi pela norma de higiene ocupacional da Fundacentro. Você só vai exigir ou vai olhar a técnica utilizada quando você estiver falando de um agente quantitativo, porque se for qualitativo não tem medição, não tem metodologia, nada disso. Então é para ruído, é para calor, enfim. Esse entendimento de NHO, só NHO, é do INSS. Quando você vai para o Conselho de Recursos, eles publicaram aquele enunciado 13, se não me engano, acho que é o 13. Tem o 13 e tem o 14. 13. O 13 dizendo que a técnica utilizada até 18 de novembro de 2003 vale qualquer coisa. Vale NHO, vale NR15, vale dosímetro, vale decibelímetro, vale pontual, instantâneo, vale porque não tinha regra. Antes do decreto 4882, você não tinha uma regra de qual deveria ser a metodologia. Então, o INSS tem que aceitar qualquer metodologia que for apresentada no PPP. De 19 de novembro de 2003 para frente, o CRPS entende que pode ser NHO ou a NR15. Agora, e se eu tiver um período de 2005 a 2010 que no meu PPP está escrito dosímetro ou dosimetria?
o INSS não vai aceitar, o CRPS não vai aceitar, e aí, nesse caso, você tem que usar se eu não me engano, é o inciso 4º do enunciado 13, que repete o entendimento da Turma Nacional no tema 174, dizendo que no caso de dúvida ou divergência deve ser solicitado o LTCAT. Então, esse é o entendimento. Agora, os TRFs, pelo menos o TRF 4, o TRF 3, têm entendido que isso não está na lei, que não tem por que você deixar de reconhecer especial por causa de uma formalidade absurda, extrapola os limites da lei, a lei não fala nada disso. Isso é uma coisa muito, muito técnica e eu não posso deixar de considerar um tempo especial com 91 decibel porque a empresa não informou qual foi a técnica utilizada para essa medição de ruído. Então, o que é mais importante nessa caracterização do tempo especial? O fundo do direito, o que eu estou buscando com isso é o reconhecimento a uma questão constitucional de caracterizar um tempo especial para que ele seja diferente. Esse reconhecimento do tempo especial. Mas é complicadíssimo. E a gente tem muita dificuldade em falar para a empresa, explicar que teve essa alteração e ela retificar o documento. Mas sabe qual é o problema? O problema é o seguinte. Se ela usou a metodologia, por exemplo, da NR15, estou falando de 2003 para cá, tá? Não dá para ela fazer uma declaração dizendo assim, olha, a metodologia foi NHO. Porque quando eu mudo a metodologia, eu mudo o modo de medição. A metodologia da NHO, ela usa uma taxa de duplicação de dose de 3 em 3 decibel. É um tipo de medição. É um tipo de tabela. Na NR15, a tabela é de 5 em 5. Então, eu tenho tabelas diferentes e metodologias diferentes para cada um. Então, não adianta a empresa fazer uma declaração assim, a metodologia foi NHO, se ela mediu pela NR15. Para ela fazer isso, ela precisa medir tudo de novo. Você entendeu? Ela tem que fazer a medição por outra metodologia. Por isso que a empresa fala assim, eu não posso fazer. Entendi. Porque para eu fazer, eu tenho que repetir tudo que eu fiz. E com certeza... Ela não vai fazer. Então, aí o que vai acontecer? Então, você vai ter o processo indeferido no INSS, aí você vai entrar com recurso para o Conselho de Recursos. O Conselho de Recursos tem adotado esse entendimento que se for NH ou NR15, tudo bem, não tem problema. Certo. Pessoal, agradecer a todo mundo que está aí vendo. A gente está aí com 155 pessoas. Nossa, que legal! Olha, tarde, tá vendo? Tarde boa Um abraço aí para todo mundo. Doutor Tiago Linhares, doutora Melina, todas as minhas parceiras do Papo Previdenciário, que está fazendo esse projeto crescer e ter forma. E vamos continuando, que tem muita pergunta, doutora. É isso aí. Em relação à extemporaneidade, o laudo ser extemporâneo, quando isso me prejudica e como eu posso estar fazendo, qual é a argumentação que eu posso estar trazendo para a minha peça? Primeiro, você só vai se preocupar é assim, a gente tem o ruído e os outros agentes, ok? Vamos falar dos outros agentes, depois a gente fala do ruído. Se eu tiver um agente biológico, por exemplo, e um período de 90 a 94, e o INSS disse assim, não vou considerar especial porque o PPP tem o laudo extemporâneo, porque o engenheiro entrou na empresa em 2003. Qual é o fundamento? O fundamento é que nessa época de 90 a 93 não existia a exigência de LTCAT. Se eu não precisava de LTCAT, logo não há que se falar em extemporaneidade. E a gente vê muito isso na INSS, né? Sim, todo dia. Eu fiz um recurso nesse sentido ontem. Eu só faço recurso agora, porque o INSS indefere tudo. Então, olha só, você tem que saber o seguinte, para o INSS, o laudo para os outros agentes nocivos, exceto o ruído, então estou falando de químico, estou falando de calor, estou falando de biológico, de outros agentes físicos, exceto o ruído, o laudo passa a ser exigido a partir de 14 de outubro de 96, por conta da medida provisória 1523, que foi publicada nessa data. Essa medida provisória
foi regulamentada pelo Decreto 2172 de 97 e convertida na Lei 9.528 de 97. Então, até 96, não havia exigência de laudo para nenhum agente nocivo, salvo para ruído. Uhum. Então, se eu tiver qualquer agente nocivo e o meu período for antes de 96 e o perito disser assim, não tem laudo, o laudo é extemporâneo, não tem a informação do órgão de classe do engenheiro de segurança, qualquer negativa, qualquer indeferimento por causa do laudo está errado, porque não há que se falar em exigência ou questões relacionadas ao laudo para períodos anteriores a 96. Se o agente for ruído, aí então eu tenho que buscar a informação, porque aí realmente, para ruído, qualquer período exige o laudo. Esse laudo é extemporâneo, o que significa isso? Quando ele foi feito fora do período de trabalho do segurado. Então, eu trabalhei de 90 a 96 e o engenheiro de segurança lá no campo 16 está ali que ele entrou em 2000. Então, ele está fora do período de trabalho do segurado. O INSS aceita se você fizer uma declaração de extemporaneidade. Então, a empresa vai... Às vezes, a empresa faz isso no próprio campo observações do PPP. Eu tenho ali uma extemporaneidade, mas no campo observações da empresa coloca assim, não houve mudança no layout da empresa. Ou as condições de trabalho permaneceram as mesmas. Isso é declaração de extemporaneidade. Se não tiver isso no campo lá de observações do PPP, a empresa pode fazer uma declaração separada dizendo que não houve mudança no layout e que as condições de trabalho permaneceram as mesmas. Agora, digamos que a empresa fechou, que a empresa faliu, que você não tem como ter essa informação, então, nesse caso, você pode entrar com recurso para o Conselho de Recursos, que o enunciado, se eu não me engano, enunciado 11, fala que o laudo, no enunciado 11, se eu não me engano, inciso 2, fala que o laudo, ainda que extemporâneo, não desnatura a força probante e é prova. Então, o Conselho de Recursos tem isso muito consolidado. O TRF também todos os TRFs também têm isso muito consolidado. E a Turma Nacional de Uniformização também, súmula 68 da TNU, esclarece que o laudo, ainda que extemporâneo, é prova. Então, só que você tem que saber qual caminho você vai trilhar. Primeira providência, olha no campo observações, não tem, pede para a empresa. Quanto mais saneado estiver o processo para você fazer o requerimento, melhor, vai evitar a exigência, evitar indeferimento, evitar um caminho mais tortuoso pela frente. Certo. Doutora, a senhora já falou sobre isso, mas eu queria só explanar novamente. Quando tem divergência entre o PPP e o LTCAT, seria essa declaração da empresa, não é isso? Quando tem uma divergência, quando tiver uma divergência, sim, o laudo, ele é o documento primário, né? Então, eu preencho o PPP com base no laudo. Então, se eu tiver uma divergência entre PPP e laudo, o que vale é o laudo, não é o perfil. Agora, se eu tiver, por exemplo, acontece muito isso, a empresa preencheu um PPP, te entregou, o segurado espertalhão foi lá no INSS e deu entrada com aquele processo, aquele PPP horrível. Indeferiu. Aí ele resolveu procurar um advogado, aí você foi lá, diligenciou a empresa fez um PPP bonitinho, aí você está com um PPP ruim no processo dele anterior e está com um PPP lindo, maravilhoso na sua mão. Aí a empresa vai ter que esclarecer por que da divergência. Né? Então ela vai dizer, olha, o PPP que vale esse aqui, aquele lá a gente não fez com base em laudo nenhum, a gente não tinha conhecimento, blá, blá, blá. Então a empresa vai esclarecer por que a divergência de 2 PPPs da mesma empresa, do mesmo segurado, com informações divergentes. E nesse caso precisa do esclarecimento. Agora, entre PPP e laudo, o INSS não vai nem perguntar, o que vale é o laudo. Certo. E outro problema que a gente está tendo muito é em relação ao responsável técnico. Uhum. O responsável. Pode falar. Não, é porque às vezes a empresa fala que não tem naquele tempo, às vezes quem assina não é a pessoa que deveria assinar. Pois é. A gente tem grande problema com isso também, porque o que acontece? A Lei 8.213, lá no artigo 58, parágrafo 1º, ela estabelece que quem deve assinar o laudo
é o engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Uhum. O que acontece? A IN 77, lá no artigo 261, ela permite, como substituição ao LTCAT, o PPRA e o PCMSO. Então, a empresa, o ideal, aquela coisa maravilhosa seria a empresa ter o LTCAT para o direito previdenciário e ela ter o PPRA e o PCMSO para as questões trabalhistas. O fato é que a empresa não tem as duas coisas, ou tem um ou tem outro, não tem nenhum dos dois. Mas se ela pode optar por não ter o LTCAT e ela tem o PPRA. O PPRA é regido pela NR9. Sim. E a NR9 não obriga que seja assinado por engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Então, eu tenho um problema técnico. E aí, qual é a solução? A solução é a seguinte: para o PPRA substituir o LTCAT, ele precisa ser assinado por engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Para as funções trabalhistas, o PPRA pode ser assinado até pelo jardineiro da empresa. Para as funções previdenciárias, tem que ser engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Então, quando você pega um PPP, que a empresa colocou lá no campo 16, um técnico de segurança do trabalho, ele não tem responsabilidade técnica, ele não é o profissional habilitado para assinar, para ser o responsável por aquela informação técnica, porque a lei previdenciária estabelece que tem que ser engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Nossa, é excelente pontuação e nós temos que verificar tudo isso, pessoal, antes de entrar com a demanda. Demora mais um pouquinho. Exato. Você sabe que às vezes o que acontece? Às vezes a empresa tem um PPRA, ela não sabia disso, contratou um técnico de segurança, fez o PPRA, blá, blá, blá. Aí os empregados começaram a ter problema, ela contratou uma empresa de segurança do trabalho e fez um laudo. Aí ela coloca, por exemplo, de 2000 a 2005, aquele técnico de segurança que fez o PPRA. De 2006 a 2020, ela coloca o engenheiro de segurança daquele segundo laudo. Então, eu tenho um técnico no primeiro período e um engenheiro no segundo. Aí eu posso trabalhar a questão da extemporaneidade, que ainda que tenha sido o engenheiro de 2005 para cá, as condições de trabalho permaneceram as mesmas, aí eu vou trabalhar esse responsável técnico para o período anterior, que não tem validade técnica, porque eu não tinha um engenheiro de segurança do trabalho. Certo. Professora, estão pedindo aqui também para falar um pouquinho sobre a questão do vigilante. A gente tem aí mudanças de posicionamento, tem aí, às vezes, assinado o PPP pelo sindicato. Nossa Senhora, tem muita coisa. Grandes problemas. Vamos conversar um pouquinho. O vigilante é um tema afetado pelo STJ, está em repetitivo, o tema 1031. Todos os processos de vigilante do país estão parados, sobrestados, aguardando a decisão do STJ, porque o que acontece? O INSS, desde que eu me conheço por gente, sempre reconheceu o vigia, o vigilante, o guarda como especial, independentemente da arma de fogo, até abril de 95. Aí, olha só como as coisas acontecem. A TNU entendeu que o vigilante tinha que ter arma de fogo, e aí o INSS pegou essa decisão da TNU, jogou para o Manual da Aposentadoria Especial, que jogou para a IN 77. Então, a IN 77 hoje exige arma de fogo por causa da Turma Nacional de Uniformização. Aquilo que a Turma Nacional decide favorável não vai para a IN para melhorar o caso dos segurados. Aquilo que é ruim, aí eles adotam como procedimento para o trabalhador, né? Absurdo. Mas, enfim, aí a gente tem essa questão da exigência de arma de fogo no INSS, ainda que para períodos anteriores a 95. O Conselho de Recursos, no enunciado 14, entendeu que para guarda, vigia ou vigilante, dispensa o uso da arma de fogo. O STJ, na PET 10679, entendeu que não precisa da arma de fogo, com ou sem arma de fogo. Mas quando uma coisa é totalmente... Os juizados continuaram decidindo assim, e a decisão da PET não tem vinculação com a Justiça Federal e nem com os TRFs, o STJ resolveu, então, sobrestar
para que a decisão em repetitivo surta efeito a nível nacional. O problema da prova do vigilante é o seguinte, as empresas de vigilância fecharam e o sindicato dos vigilantes preenche aquele PPP que não tem validade nenhuma. Nenhuma. Não é técnico. Ele não é técnico, ele é unilateral e ele simplesmente é um formulário. Então, o advogado precisa juntar provas. Que provas? Documentais, técnicas e testemunhais. Documentais, ele tem que juntar a carteira dele com a informação de que ele era vigilante, aqueles cursos que ele fazia, os cursos de reciclagem, os cursos de tiro, o próprio curso de vigilante. A cada ano ele tinha que fazer um curso para se atualizar. Todos aqueles certificados que ele fez junta no processo. Tem alguns vigilantes que têm, inclusive, a carteirinha da Polícia Federal de que ele tinha autorização para utilizar arma de fogo, foto dele com a arma, foto dele com o uniforme, tudo é prova. Aí você vai juntar um laudo de uma empresa de vigilância qualquer. Porque empresa de vigilância, gente, ou é vigilância pessoal ou é vigilância patrimonial. Não tem segredo na atividade de vigilância. Então, você pode juntar um laudo de uma... se você der um Google e colocar lá Banco de Laudos TRF4. Nossa, o nosso sonho é um desse aqui, doutor. A gente está tentando fazer aqui em São Paulo também. Você vai colocar esse banco de laudos, pesquisar, e ali tem várias empresas de vigilância, e você junta uma empresa, ou se você tiver às vezes eu tenho no meu escritório um laudo de uma empresa, que eu junto esse laudo por similaridade. Então, eu tenho um documento técnico, tenho a prova documental e junto testemunha para corroborar com esse conjunto probatório. E aí, é assim que tem que seguir. Agora, se não tiver arma de fogo, nem entre no juizado. Entra na Justiça Federal, vai entrando com recurso para aumentar o valor da causa, para você não ter que entrar no juizado, porque o juizado tem o entendimento de que se não tiver arma de fogo não é especial. Ok que o seu processo ficará sobrestado, aguardando decisão aí do STJ. Inclusive, se o seu processo estiver no juizado, eu recomendo que você já peticione para que não julguem o processo enquanto não tendo em vista o sobrestamento como representativo de controvérsia lá do tema 1031. Doutor, e também tem muita dúvida em relação a onde entrar. É melhor entrar no juizado ou na vara? Nunca. No juizado, nunca. Não recomendo. Não por causa do juizado em si. A gente tem vários temas afetados hoje, de especial no Juizado Especial Federal, porque não há uma uniformidade de entendimento, cada um pensa de um jeito, e porque a prova da aposentadoria especial é complexa. E às vezes eu preciso de uma perícia, preciso oficiar a empresa, preciso fazer vários procedimentos instrutórios mesmo. E o juizado o rito processual do juizado, ele é diferente. Ele segue um rito todo... Celery, né? Sim. E aí essa questão da prova fica bastante comprometida na aposentadoria especial. Então, assim, eu não recomendo. O que eu faço para fugir do GF? Eu entro com recurso administrativo e vou tendo o valor da causa até eu conseguir que supere o valor da causa da alçada do juizado para eu poder entrar com ação na Justiça Federal. Olha, gente, excelente dica, viu? Então, a gente tem que saber também utilizar esse recurso na via administrativa, pensando novamente no judicial. Sim, na verdade, hoje o advogado precisa estudar estrategicamente o andamento do processo. Eu não posso... O que acontece na prática? Você entra com um processo de aposentadoria, o INSS indefere, aí o que você faz? Você já prepara a sua ação judicial, aí calcula. Valor da causa 40 mil, põe lá na Justiça Federal, no GF. Valor da causa 150 mil, põe lá na Justiça Federal. É mecânico. Sem olhar a estratégia do processo. O que é que está pensando a turma nacional sobre esse tema que eu vou colocar para eles? O que é que pensa o TRF? O que é que pensa o Conselho de Recursos? Faz o processo mecanicamente, sem estudar estrategicamente. Nós não temos uniformidade, nós não temos segurança jurídica e a gente vai ter que estudar o processo de forma artesanal. Cada processo vai seguir um caminho, um curso diferente conforme o caso. E não trabalhar de forma
Nosso Mecânica. tema, nosso tempo agora já vai acabar. Estou aqui com mais uma pergunta falando qual que é a opinião da senhora sobre a prova por similaridade ou sobre a prova emprestada, quando que pode ser usada, como chamar isso para Olha, dentro do processo. na verdade, por isso que não pode ter juizado, porque juizado não faz prova por similaridade. A similaridade vai acontecer no caso da empresa ter falido, da empresa ter fechado, de eu não ter mais esse ambiente de trabalho, então eu vou usar a prova por similaridade. Posso usar um laudo similar de uma empresa, de um banco de laudos, esse, por exemplo, o TRF4 que você encontrar, ou posso pedir para o juiz fazer uma perícia em uma empresa que tenha o mesmo grupo, seja do mesmo grupo econômico, que tenha mais ou menos o mesmo ambiente e que tenha produzido as mesmas coisas, que é a empresa que fechou. Precisa ter testemunha para conectar as informações e tal. Agora, a prova emprestada também pode ser utilizada. A gente usa muitas vezes laudo de reclamação trabalhista de um colega que já tinha entrado com uma ação trabalhista. Isso o INSS aceita, está no artigo 261 da IN 77, a prova emprestada, que é a reclamação trabalhista. Ou o laudo que está arquivado num processo de aposentadoria de um colega que já se aposentou e pegou o laudo quando a empresa ainda estava ativa. Então, isso é possível de trabalhar, esses laudos, coletivos principalmente, mas demanda uma demora além do normal, e não trabalhar com esse processo no Juizado Especial Federal, porque é uma questão processual assim, bem difícil e precisa demandar vários procedimentos, e eu não recomendo que façam no Juizado Especial Federal. Pessoal, tem muita gente perguntando. Aqui, olha o livro. Excelente. Tudo que eu falei tá aí, pessoal. Tá aqui, muita qualidade. Obrigada. A gente tem aqui o livro também da aposentadoria especial. A senhora também vai dar um curso falando sobre dissecando PPP, não é isso, doutora? Tem muita gente eu vou dar um perguntando. curso. Eu vou dar um curso dia 15 de maio, é um curso online pelo Zoom. As inscrições tem que fazer pelo Simpla. Eu vou mandar para a Maitê o curso, depois ela coloca na página dela para vocês darem uma olhada e fazerem. Ou então vocês vão lá na minha página, lá no meu Instagram, me sigam lá, e aí lá eu posto também de novo o curso para vocês. Professora, Obrigada pela oportunidade, viu, Thaís? Muito obrigada novamente por aceitar. E aí, uma última dica que você quer deixar aí para a Advocacia Previdenciária de Goiás, que está escutando. Temos também gente de outros estados. Um abração a todo mundo. Batemos aí quase 200 pessoas na live. Que legal, que legal. Agradeço muito. Eu que agradeço a todos. Para mim é um prazer. Estudem muito. Eu ia para Goiás dar um curso agora em maio, que pena que teve essa pandemia e a gente teve que cancelar esse curso, mas podem contar comigo, agradeço pela oportunidade, não desistam da advocacia previdenciária, tem muita coisa para fazer, gente, muita mesmo, precisa estudar, não tem segredo, não tem milagre, tem estudo, então precisa realmente estudar, tem um universo gigantesco de coisas para a gente fazer, e a gente precisa ajudar esse povo todo que precisa dessa advocacia previdenciária especializada. Lembrem-se sempre, um benefício concedido é uma família protegida, né? Nossa, e esse cunho social é o que apaixona a gente no direito previdenciário. Verdade, é isso aí. Pessoal, olha, abração pro pessoal do Rio Grande do Sul, tem gente de São Paulo, legal, tem gente do Paraná. Obrigada. Obrigada, pessoal. Grande abraço. Obrigada a todos. Obrigada mesmo. Nós vamos tentar gravar aqui a live e disponibilizar. Doutora, tá bom. Muito obrigada, Maitê. Obrigada eu. Estaremos todos assistindo o seu curso, viu? Se Deus quiser. Aguardo vocês lá. Obrigada, viu? Inscrições abertas. Tá bom, muito obrigada e até a próxima, doutora. Até, se Deus quiser. Tchau. Tchau.